Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da JPTV a Nessi Rocha Moreira, professora aposentada, deu aulas de artes durante muitos anos aqui na cidade. Dona Nessi, muito obrigado por ter vindo aqui nos estúdios. É um prazer, é para que eu possa ajudar. Já vamos começar a falar sobre a profissão dela, sobre essa vida envolvida com as artes em Montenegro, mas antes vamos tocar num assunto muito interessante que é o Jornal Progresso, né? A Dona Nessi mora ao lado do Jornal Progresso, durante muitos anos morou ao lado do Jornal Progresso e é filha de uma das colunistas mais respeitadas dos anos 70 e 80, a Dona Isidora Rocha Moreira. Como é que era o trabalho da Isidora aqui, Dona Nessi? Olha, o trabalho da mãe era assim, ó, era uma coisa didática, né? Assim, né? Ela dava aula de boas maneiras para as debutantes de Montenegro, do Clube do Rio Grandense, 24 anos, e daí surgiu para ela fazer a crônica social, porque as meninas levavam as fotografias delas e ela punha no jornal, né? Então o jornal foi gostando daquilo, né? Ela fazia passeio, nessas aulas que ela dava para as debutantes, ela levava a Porto Alegre, claro. Ela mostrava o Palácio, mostrava a RBS, as coisas mais importantes da cidade. A senhora chegou a acompanhar alguma viagem? Ah, sim, acompanhei. A viagem do barco Cisne Branco, ela fazia com as debutantes, e tudo ela levava fotógrafo, e tirava uma fotografia e colocava no jornal. Então isso aí chamava muito e naquele tempo não tinha crônica social assim, muito agora que está mais em volta, né? Então aquilo foi chamando, aí ela foi gostando, né? Gostou daquilo, aí o pessoal começou a trazer fotografia de filho que nascia, de filho que fazia aniversário, 15 anos. Olha, era impressionante lá em casa. Eu disse para a mãe, eu acho que a senhora vai ter que pôr um porteiro aqui em casa. Porque... Muita gente ia lá, é? Sim, o pessoal, e sabe que o pessoal cuidava, reclamava se não saía. Tinha uma senhora que até esse dia eu encontrei com ela gostava de fazer poesia, né? Ela fazia as poesias e levava lá para a mãe. Aí a mãe dizia assim para ela, olha, dona fulana, eu não sei se eu vou conseguir colocar, porque o espaço era pequeno, né? Ela não tinha, quem pagasse, né, aquela coluna dela. Nunca se interessou também. Então, eles traziam tudo. Era impressionante o que tinha. Esses tempos eu fui fazer uma limpeza ainda ali nas fotografias, mas tinha fotografia de tudo quanto era jeito, de casamento, de aniversário, de nascimento, de um ano. É interessante como o pessoal gostava, né? E eu reclamar se não saía. Mas eu reclamar. E o mais interessante, Adriano, que é assim, ó, segunda-feira saiu o jornal, não sei qual dia, não, foi fim de semana, sábado. Saiu o jornal, segunda-feira o telefone não parava lá em casa. Uma reclamando que não tinha saído no jornal, que tinha saído a fulana já 2 vezes, coisa mais interessante, nós achávamos interessante aquilo, porque como o pessoal dava valor para aquilo, né? Claro. Porque nós lá em casa, assim, eu e meu irmão sempre fomos muito mais, a gente foi muito de festa, mas não foi essas coisas de crônica, né? Nós era do tempo da crônica do Clóvis Goulart, que era na Folha, no Jornal de Porto Alegre. Não é aquela Folha da Tarde, uma coisa assim que tinha, aquela que não saía sábado, né? Nós era daquela época, então dessa época já não era nossa. Então, o pessoal reclamava, olha Isidora, por que tu não botou minha fotografia, isso, aquilo, aquela outra, não botou isso, que eu tava com vestido e tal. Reclamava. E a mãe também fazia aquela das 10 mais, né? Aí ela começou das 10 mais, porque a mãe vivia na sociedade, o pai era rotariano e a mãe vivia na sociedade, gostava, a mãe sempre gostou. Então, todos os anos ela fazia as 10 mais, elegante. Aquilo, vou te contar, era uma farra, né? Porque era fotografia, aí era isso, era aquilo, aquilo. Aí
uns anos depois a mãe disse assim, mas eu vou inventar, porque a mãe era muito criativa. Sim. Ela não tinha formação de faculdade, né, aquela coisa toda, mas ela tinha a criatividade. Muita criatividade. Ela disse, eu vou fazer dos 10 homens mais elegantes e educados. Uau. E fez? Meu Deus do céu, e fez. Aí nós dissemos, mãe, não faz, porque ela não gostava que nós se metesse, não, nem corrigir. A minha irmã, o Nilton, gostava, era muito bom em português, nós vamos, mãe, deixa nós corrigir. Não, quem gostar de mim vai ler como está. Então, nós dizíamos, olha, nós não nos metemos, não metia mesmo. Bom, então ela fez os 10 homens mais. Adriano, eu nunca vi a coisa mais interessante que teve, porque os homens foram muito mais vaidosos que as mulheres. É mesmo? Eles ficaram encantados. Então era assim, ó. A mãe botou a fotografia deles, deu o nome, e deu o que faziam na época, tudo, dava o seu elogio, que ela gostava muito de elogiar. A das mães não elogia demais, não, mas a pessoa tem isso, vou elogiar. Adriano, quando foi na semana seguinte, era flor, buquê de flor, presente. Eu me lembro que o Ciro Miller mandou uma bolsa muito bonita para a mãe, prateada, que tem até hoje lá comigo. Assim, tudo, eles foram mais, e os que não foram, exigiram. Pô, Isidora, eu gosto tanto de ti e tu não me colocou. Aí a mãe disse, mas eu vou fazer mais vezes, né? Não sei se ela, não me recordo se ela fez mais vezes. Mas foi assim uma reclamação, então as mulheres riam, porque os homens estavam muito mais vaidosos que as mulheres, né? A senhora se lembra de alguns dos homens mais elegantes? Ora, eu não me lembro. O Ciro foi um? O Ciro foi um. O Ciro é elegante e educados, né? O Ciro, o doutor Materna, ai, quem mais? Era tanta gente. Uma turma grande, né? Era uma turma grande, assim, mas eu não... Sim, 10, né? E mulheres? As mulheres sempre eram as mesmas, né? Eu acho que tu não era do teu tempo aí, era a Zica sim que era do teu tempo, mas tinha uma que era da coletoria, o marido era da coletoria federal, que era uma senhora muito bonita, não me recordo o nome dela. Eram todas essas mulheres aí. A Zica Rosenbach foi várias vezes. Sim, e a Zica era sim, mesmo. claro. A Zica, até hoje ela é bem. E assim, a gente vivia aquilo ali, entende? Então o pessoal reclamava para nós, aqui, ó, nós nem soubemos o que a mãe vai pôr na... Bom, a dona Isidora teve algum envolvimento com a política? A gente sabe dessa ligação forte com o social que ela teve. Haja visto o trabalho que ela fazia no Jornal Progresso, mas com política, ela chegou a ser convidada? Não. Política não. Até o Rigo Biller, porque a mãe, nós somos de Rio Pardo, né? Nós não somos de Montenegro. E o Rigo Biller, uma vez, colocou na Câmara de Vereadores para a mãe ser a cidadã montenegrina. Certo. E ela ganhou. Acho que ficou muito faceira. Ela gostava. O Rivo era um dos 10 mais. O Rivo? Aí, eu vou me lembrar das coisas. Aí tu sabe que ela foi, gostou, falou, discursou, fizemos um coquetel aqui em casa, meu Deus, lotou. Olha, foi muito bonita a festa que ela foi cidadã montenegrina. Mas em política mesmo, não. Assim, nunca... Ok. Bem, a senhora e a dona Luíde Schwamba são dois ícones, dois expoentes das artes aqui de Montenegro nas escolas, né? Como é que foi esse seu início como professora aqui em Montenegro? Olha, eu sempre a nossa família sempre foi para a arte. A mãe já era, sem formação nenhuma, mas naturalmente. Eu e a minha irmã também, as duas professoras de artes. A Lourinha era professora de artes para surdos e deficientes, né? Antes de existir a PAI? Eu acho que é aí que começou a PAI. Certo. Porque ela começou em Porto Alegre. Ela se formou lá e ficou lá e lecionava lá. E eu fui tirar faculdade, eu queria tirar faculdade, e eu disse, o que eu vou tirar? Ou é artes ou
que eu vou tirar para ser professora? A minha filha da Isidora tinha que ser professora. Certo. Não tinha, porque eu, quando eu me formei no ginásio, naquela época você já era. O que tu vai querer, né? Eu quero ser aeromoça. Quase apanhei. Né? Aeromoça, filha minha tem que ser professora. E como a gente obedecia, né? A gente, naquela época, claro. Estudar. Aí eu fui tirar artes. Eu tirei em Novo Hamburgo, na FEPALI, e tirei Belas Artes. Aí comecei, quando eu entrei na faculdade, eu disse, meu Deus, eu vou ter que lecionar, porque a faculdade é cara. Naquele tempo não era tão caro, mas já era caro, para quem não tinha claro. Berço de ouro, era caro. Aí eu me inscrevi para um contrato e me chamaram. Aí me mandaram lá para não sei aonde. Eu digo, não posso, porque eu tirar a faculdade. Aí comecei a lecionar no Polivalente. Aí lecionei 16, eu não sei se foi 16 ou 18 anos, foi nessa Polivalente. Como professora de artes lá, me dei muito bem, gostei e me achei, entende? Então fui. Aí depois eu fiz um concurso em Porto Alegre, fui para a Prefeitura de Porto Alegre, aí eu lecionava lá e aqui, lá e aqui. 3 dias aqui, 2 dias lá. Aí depois eu deixei o Estado, porque o Estado tinha muita greve, então eu deixei, fiquei lá. E também ganhava mais lá. Aí me aposentei, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu só estudei e lecionei. O que eu vou fazer mais? Aí me chamaram no científico, que eu nem sabia que tinha um científico aí. Lecionei mais 15 anos depois de aposentado. Com a Sônia? Com a Sônia. Adoro eles. A Sônia, o Nilo, eu adoro eles. São pessoas especiais, né? São. Eu gosto muito deles. A Juliana, toda a turma. Minha filha. 15 anos, disse que eu fui para um ano. Fiquei 15 anos aí. 15 anos, né? 15 anos. Como passa ligeiro sem a gente notar, né? Porque eu parei, porque aí o pessoal dizia, quando é que tu vai parar? Eu disse, enquanto eu puder subir a escada, eu vou lecionar. Claro. Porque aí a mãe faleceu nesse meio tempo, aí eu sempre fui muito apegada à minha mãe, tinha a Lourinha, tem a Lourinha do lado, mas foi uma distração para mim. Tá? A Lourinha chegou a dar aula no né? Não, eu que dei. Foi. A Lourinha não, a Lourinha só deu no Delfina. No Delfina, claro. No Delfina, e ela fez uma parte da PAI. Quando começou a PAI, foi ela e a Nadir que fizeram atrás da igreja ali. Sim. Ali a escolinha de artes, né? Que bacana. Aí dali foi para... Mas a Lourinha não... Eu lecionei... Depois de aposentado, eu lecionei no Científico, no São João, tudo junto. No Álvaro de Moraes, e depois eu parei no Álvaro e fiquei só no Delfino. Claro. Eu lecionava, depois de aposentar, eu lecionava de manhã, de tarde e de noite. Aí um dia, mas eu adorava aquilo, porque eu gosto assim, eu gosto de gente, eu gosto de conversar, de sair dali, o Nilo que dizia lá do científico, onde é que vocês vão agora, guria? As meninas, ele dizia para nós, as professoras, nós vamos agora para a noite. Olha, Montenegro à noite, né? Nós tudo já com a idadezinha. Aí nós íamos ali para a sorveteria para conversar, claro. Tomar sorvete. O Nilo dizia, só você, ele só no dia todo e vão de noite para a noite. Bom, em relação ao jornal Progresso, né, na década de 70 e 80, era o único jornal que nós tínhamos em Montenegro. Então, e crônica também. E crônicas também, claro. Assim como é hoje, né, tinha uma representatividade muito grande na cidade. As pessoas esperavam. Esperavam o jornal, né? E reclamavam ainda. Reclamavam, né? Se eu te disser que tinha uma família, mas mais era a moça, quer dizer, que nós tivemos que botar nosso telefone na escuta, porque ela ficava braba e dizia coisas que a gente não gostaria de ouvir,
porque ela não saía na crônica. Tu imagina como era assim, desculpa, botei a mão aí. Como era assim, esperado, né? Como o pessoal gostava, a gente gostava de ver isso, entende? Mas é que a moça nos incomodava tanto, que aí não sei quem disse, olha, põe a escuta no telefone, que aí ela parou. E ela saía seguida, era uma pessoa bem influente e tudo, mas olha como era esperado e como fazia falta, né? Que cidade pequena, tu sabe o que tem? Tu vai numa festa, que agora Montenegro não acho que não tem muito lá, eu estou por fora também, né? São diferentes as festas agora. Mas naquela época tinha muita festa, o pessoal ia bem arrumado. Sim. E tudo, queria sair no jornal. Tá bom, foi um papo muito agradável, agradeço muito a sua participação aqui. Eu que agradeço, e quando precisar, já sabe, alguma coisa que eu me lembrar, que eu tiver, que eu tenho que mexer lá nos meus papéis da mãe, que muita coisa eu guardei.